Olá, terráqueos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro É Lei. Nesse vídeo que a gente busca falar sobre as leis do município de Nova Serrana. E nesse momento a gente está estudando aí a lei orgânica do município, né? Aqui abaixo no Saiba Mais vai ficar tanto a lei orgânica quanto o vídeo anterior, para você estar acompanhando com a gente. Desde já, eu peço sua inscrição e ativar as notificações para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. Bora lá? Então, dando continuidade aqui, gente, estamos no título 3, capítulo 2, título 3 do município, capítulo 2 da organização dos poderes, na seção número 1, né, do poder legislativo, subseção 5 do processo legislativo. Artigo 73. O processo legislativo compreende a elaboração de: item 1, emenda à lei orgânica; item 2, lei complementar; item 3, lei ordinária; item 4, decreto legislativo; item 5, resolução. Parágrafo único. São ainda objetivo de deliberação da Câmara na forma do regimento interno: a autorização, item 1, item 2, a indicação, item 3, o requerimento. Artigo 74. A lei orgânica pode ser emendada mediante a proposta de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara; item 2, do prefeito; e item 3, de, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Parágrafo 1º. As regras de iniciativa privada pertinentes à legislação infra-orgânica não se aplicam à competência para a apresentação de proposta de que se trata esse artigo. Parágrafo 2º. A lei orgânica não pode ser emendada na vigência de estado de sítio ou estado de defesa, nem quando o município estiver sob intervenção estadual. Parágrafo 3º. A proposta será discutida e votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e considerada aprovada se obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 4º. Na discussão de proposta popular à emenda à emenda, é assegurada a sua defesa em comissão e em plenário por um dos signatários. Parágrafo 5º. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 6º. O referendo à emenda será realizado se for requerido no prazo mínimo de 90 dias da promulgação pela maioria dos membros da Câmara, pelo prefeito ou por mínimo de 5% do eleitorado do município. Parágrafo 7. A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser representada na mesma sessão legislativa. Artigo 75. Com redação determinada pela emenda à Lei Orgânica de 2012, a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe aos vereadores, individual ou coletivamente, à mesa, comissão da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos definidos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. A lei complementar é aprovada por maioria dos membros da Câmara, observados os demais termos da resolução das leis ordinárias. Parágrafo 2º. Considera-se lei complementar, entre outras matérias previstas nessa lei orgânica: item 1, plano diretor; item 2, o Código Tributário; item 3, o Código de Obras; item 4, o Código de Postura; item 5, o Estatuto dos Servidores Públicos; item 6, a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo; item 7, a Lei Instituidora do Regime Jurídico Único dos Servidores; item 7, item 8 e item 9, revogado pela emenda à Lei Orgânica de 2012. Artigo 76. São matérias de iniciativa privada, além de outras previstas nessa Lei Orgânica. Item 1. Da mesa da Câmara, formalizada por meio de projeto de resolução. Inciso A. O regulamento geral que disporá sobre a organização da Secretaria da Câmara, seu funcionamento, criação, transformação ou extinção de cargo, emprego e função, regime jurídico de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias
e o disposto nos artigos 48, parágrafo 1º e 2º e 55. Inciso B, a autorização para prefeito ausentar-se do município. Item C, a mudança temporária da sede da Câmara. Item segundo, do prefeito. Inciso A, a criação e a fixação dos efetivos da Guarda Municipal. Inciso B, a criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e funcional e a fixação, respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso C, o regime jurídico único dos servidores públicos, dos órgãos da administração direta, autárquica e funcional, incluindo os provimentos de cargo, estabilidade e aposentadoria. Inciso D, o quadro de empregados das empresas públicas, sociedade de economia mista e demais entidades sob controle direto ou indireto do município. Inciso E, a criação, estruturação e extinção de departamento municipal e as entidades de administração indireta. Inciso F, a organização da guarda e dos demais órgãos de administração pública. Inciso G, os planos plurianuais. Inciso H, as diretrizes orçamentárias. Inciso I, os orçamentos anuais. Inciso J, a matéria tributária que implique a redução da receita pública. Artigo 77, caput com redação determinada à emenda à Lei Orgânica de 12 de 2012. Salvo nas hipóteses previstas no artigo anterior, a iniciativa popular pode ser exercida pela representação à Câmara de projeto de lei subscrito no mínimo 5% do eleitorado do município ou de bairros, conforme o interesse ou abrangências da proposta, em lista organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. Parágrafo 1º. Na discussão do projeto de iniciativa popular é assegurada a sua defesa em comissão em plenário por um dos signatários. Parágrafo 2º. O disposto nesse artigo e no parágrafo 1º se aplicará à iniciativa popular de emenda a projeto de lei em tramitação na Câmara, respeitadas vetações do artigo 78. Artigo 78. Não será admitido o aumento da despesa prevista. Inciso 1º. Item 1º. Nos projetos de iniciativa privativa do prefeito, ressalvada a comprovação da existência da receita e do disposto no artigo 116, parágrafo 2º. Item 2. Nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara. Artigo 79. O prefeito pode solicitar urgência para a apreciação de projeto de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Se a Câmara não se manifestar em até 45 dias sobre o projeto, será ele incluído na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos para que se ultime a votação. Parágrafo 2º. O prazo do parágrafo anterior não ocorre em período de recesso da Câmara, nem se aplica a projeto que dependa de quórum especial para aprovação de lei orgânica, estatuária ou equivalente ao Código. Artigo 80. A proposta de lei resultante do projeto aprovado pela Câmara será enviada ao prefeito que, no prazo de 15 dias contados da data de seu recebimento. Item 1. Se aquecer, sancioná-la ou, item 2, se a considerar no todo ou parte inconstitucional ou contrária ao interesse público, vetá-la total ou parcialmente. Parágrafo 1º. O silêncio do prefeito decorrido o prazo importa a sanção. Parágrafo 2º. A sanção expressa ou tácita supra a iniciativa do Poder Executivo no processo legislativo. Parágrafo 3º. O prefeito publicará o veto e, dentro de 48 horas, comunicará seus motivos ao presidente da Câmara. Parágrafo 4º. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 5º. A Câmara, dentro de 30 dias contados do recebimento da comunicação do veto sobre ele, decidirá o escrutínio secreto ou a sua rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros. Parágrafo 6º.
Se o veto não for mantido, será a proposição de lei enviada ao prefeito para promulgação. Parágrafo 7. Esgotado o prazo estabelecido no parágrafo 5º, se deliberar, o veto será incluído na ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições até a votação final, ressalvada a matéria de que trata no parágrafo 1º do artigo anterior. Parágrafo 8º. Se nos casos dos parágrafos 1º e 2º, a lei não for, dentro de 48 horas promulgadas pelo prefeito, o presidente da Câmara a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo. Parágrafo 9º. O referendo, o projeto de lei será realizado se for requerido no prazo máximo de 90 dias da promulgação pela maioria dos membros da Câmara, pelo prefeito ou por, no mínimo, 5% do eleitorado do município. Artigo 81. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante a proposta de maioria dos membros da Câmara ou pelo menos 5% do eleitorado. Artigo 82. Será dada ampla divulgação a projeto referido no parágrafo 1º do artigo 75, facultando a qualquer cidadão, no prazo de 15 dias da data de sua publicação, apresentar a sugestão ao presidente da Câmara, que o encaminhará à comissão respectiva para apreciação. Artigo 83. A requerimento do vereador aprovado pelo plenário, os projetos de lei decorridos 30 dias de seu recebimento serão incluídos na ordem do dia, mesmo sem parecer. Parágrafo 1º. O objetivo somente pode ser retirado da ordem do dia a requerimento do autor, aprovado pelo plenário. Esse foi o quadro É Lei de hoje, né? Na próxima, a gente vai dar início aí à seção 2ª do Poder Executivo, com a subseção 1º dos dispositivos gerais. Então é isso. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dê like ou dislike. Se inscreve para poder ficar por dentro dos próximos vídeos. Ativa as notificações, já que eu não tenho dia nem hora para lançar vídeos. E se cuidem, né? E nos vemos no próximo vídeo. Namastê e Ubuntu.